Pode até parecer ficção, mas hoje a gente vai expor um crime, um abuso de poder tão profundo que acabou inspirando um universo inteiro. Stranger Things tentou nos mostrar algo, mas não era o Demogorgon, porque o laboratório existiu, os experimentos existiram e o medo também. Antes da ficção já havia um programa secreto da CIA testando drogas, isolamento, eletrochoques e hipnose em pessoas que nunca deveriam ter passado por isso. O mundo invertido pode ser fantasia, mas as portas que inspiraram essa ideia foram abertas na vida real e nunca foram totalmente fechadas. Então me diz, Stranger Things inventou monstros ou só revelou os que sempre existiram aqui? A Segunda Guerra acabou, mas outro medo começou. Um medo silencioso, paranoico, invisível. A CIA acreditava que a União Soviética havia dominado uma nova arma, lavagem cerebral. Se fosse verdade, uma única droga, uma única técnica, poderia transformar qualquer pessoa em um fantoche. E foi nesse clima que nasce o MK Ultra. Em 1953, o diretor da CIA, Alan Dulles, autoriza um programa com poderes ilimitados, MK Ultra, a experiência mais ambiciosa e mais sombria da Guerra Fria. O responsável, Sidney Gottlieb, um químico brilhante e perturbador. Para ele, a mente humana era uma porta. O objetivo era encontrar a fechadura, sem regras, sem fiscalização e sem moral. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe e ele mostra até onde o MK Ultra realmente foi. Porque essas experiências não ficaram presas dentro de laboratórios americanos. Elas atravessaram fronteiras. Foi no Canadá, em Montreal, que uma dona de casa chamada Linda McDonald buscou ajuda para tratar uma depressão leve. Ela entrou no Allen Memorial acreditando que ficaria bem em poucas semanas. E ali, sua vida terminou do jeito mais cruel possível. Não por morte, mas por apagamento. O psiquiatra responsável por ela era Ewan Cameron, um homem respeitado, aclamado, mas por trás das portas fechadas, ele conduzia um subprojeto financiado secretamente pela CIA como parte direta do MK Ultra. Linda foi submetida a eletrochoques tão intensos que destruíram suas memórias, comas induzidos por semanas, repetição forçada de gravações manipuladas dia e noite, tentando reprogramar sua mente. Quando finalmente despertou, Linda não sabia mais andar, não sabia falar, não sabia segurar uma escova de dentes. Ela não reconhecia nem os próprios filhos. LSD dado a pessoas sem consentimento, pacientes psiquiátricos usados como cobaias, isolamento extremo, eletrochoques repetitivos, hipnose agressiva. Alguns experimentos duravam dias, outros meses. Em São Francisco, a CIA criou casas secretas para um projeto com o nome de filme, Operação Midnight. Garotas de programas contratadas levavam homens para dentro, eles recebiam LSD sem saber, enquanto agentes observavam tudo atrás de espelhos falsos. Stranger Things transformou essa escuridão em fantasia, mas a verdade é que, muito antes do mundo invertido, já existia um mundo real onde portas foram abertas e algumas jamais deveriam ter sido. Mas um caso em particular se tornaria a ferida mais profunda do MK Ultra. Frank Osland, cientista do exército, especialista em aerossóis e armas biológicas, em novembro de 1953, ele participa de uma reunião da CIA. O que ele não sabia é que colocariam LSD em sua bebida, sem aviso, sem autorização, sem motivo claro. Dias depois, algo muda. Osland começa a ter crises de ansiedade, medo, sensação de perseguição. Pede para deixar o trabalho. Diz à esposa que algo terrível está acontecendo. E então, na madrugada de 28 de novembro, ele cai da janela do 13º andar do Hotel Stadler, em Nova York. A CIA disse que foi suicídio, mas o corpo apresentava sinais que não batiam. E décadas depois, um exame independente levantou outra hipótese. Frank Osland não caiu, ele teria sido empurrado. Essa é a virada, porque Osland não é ficção, ele é a prova real de que o MK Ultra atravessou a linha que jamais deveria existir. E quando um governo percebe que pode apagar não só memórias, mas pessoas, o mundo nunca mais volta a ser o mesmo.
E existe um detalhe que poucos sabem, um que até hoje deixa essa história ainda mais sombria. Mesmo depois da morte de Oslo, os experimentos continuaram. Em 1973, com a imprensa chegando perto demais, o diretor Richard Helms ordena a destruição de toda a documentação. Milhares de arquivos desaparecem em poucas horas, mas um erro administrativo salva cerca de 20 mil páginas. E quando o Senado descobre, em 1975, durante um comitê seleto do Senado dos Estados Unidos, que investigou abusos e atividades ilegais cometidos por agências de inteligência americanas, incluindo a CIA e o FBI. E, finalmente, o MKUltra se torna público, pelo menos aquilo que sobrou dele. Décadas depois, os Duffer Brothers começam a escrever uma série. Eles pesquisam experimentos secretos da Guerra Fria, testes com crianças, laboratórios que buscavam telepatia e percepção remota, e percebem que a realidade era mais perturbadora do que qualquer ficção. Eleven nasce dessa mistura, uma criança isolada, testada, observada, não por monstros, mas por homens. O mundo invertido é fantasia, mas a ideia por trás dele nasceu do mundo real, um mundo onde portas foram abertas, pessoas foram usadas e a verdade foi escondida por décadas. A ficção abre portas para outro mundo. O MKUltra abriu portas para um que nunca deveria existir.